Olá, meu povo! Hoje eu tô meio enrolada, não sei se eu consegui fazer esse direito, não. Será que já temos gente aqui? Bom dia, meu pessoal! Olá, bom dia! Tem gente chegando. Hoje eu me enrolei para começar esse negócio, minha gente. Não sei se eu apertei o lugar direito, mas acho que estamos aqui, né? Sexta-feira, dia da gente estar junto, dia da gente se conectar como comunidade de orientação educacional, de pensar junto como que a gente atravessa o desafio de estar afastado das nossas atividades, né? Bom dia, vários rostinhos conhecidos aqui chegando. Queria começar a live de hoje falando um pouquinho sobre o que está mobilizando, né, a gente da Gerência da Orientação Educacional a fazer essa conversa de hoje com uma temática um pouco diferente do que a gente vem abordando, né, nos nossos últimos encontros. A gente começou esse movimento, né, das lives, da gente se encontrar aqui às sextas-feiras, muito com a ideia de que a gente precisa manter aquecida a nossa identidade profissional e que a gente precisa começar a se conectar com outros caminhos para que a gente possa exercer nossa missão educativa. E dentro das coisas que a gente precisa, né, mobilizar, a primeira coisa que a gente pensou, assim, a gente precisa acolher nosso grupo, acolher os orientadores educacionais, mobilizar a reflexão com eles, para que quando chegue o momento do retorno, né, a gente esteja mais preparado, para que não seja uma travessia tão difícil. Então, nos primeiros encontros, né, nas primeiras lives que a gente veio trazendo esse tema da questão emocional, de como que a gente lida com esse momento de isolamento, com esse momento de não exercício profissional, né? Quando a gente se encontra impedido de entregar nossa, né, da gente se entregar na vida com toda a nossa potência. E essa tem sido muita missão, tem sido muito que a gente tem nos mobilizado, né? E como a gente tem estado aqui com vocês. Mas hoje, na verdade hoje não, esse mês, né? A gente percebeu que mais do que fazer esse cuidado da gente como profissional, no sentido da gente estar bem, da gente estar inteiro, né, para viver esse momento e os momentos que virão depois, que a gente não pode esquecer nossa identidade no sentido de que nós temos um compromisso muito importante de promoção de direitos, de garantia de direitos, e no Maio Laranja a gente não poderia não dar um espaço, não dar uma visibilidade para o tema e atuar sobre isso com a melhor entrega que nós somos enquanto orientação educacional. Então, a live de hoje é a primeira de duas lives que a gente vai abordar essa temática do Maio Laranja, que é um mês todo dedicado, né, ao combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Temos uma convidada bem especial para conversar com vocês. Como de costume, vou chamar a Marina para dar um bom dia para vocês, para ela falar um pouquinho também como que ela funciona com esse tema e como que ela vai estar moderando aqui o chat enquanto a gente está conversando. Estou aguardando a Marina aqui entrar. Olá, Mari, bom dia. Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Meu recado hoje é rápido, porque semana passada faltou tempo para a convidada, né? E aí, bom, estou aqui Estamos devidamente combinantes. preparada com a nossa blusinha da campanha do 18 de maio. E, assim, queria chamar a atenção para que nesse ano a campanha ela tem um caráter diferenciado, né? Porque a gente, obviamente, sempre nas escolas é um tema que os orientadores e orientadoras trabalham muito, né, com muito cuidado, com muito carinho. A gente sempre participa das caminhadas, né? Tem a tradicional caminhada do 18 de maio. E esse ano vai ser diferente, né? A gente não vai estar na rua, não vai estar divulgando da mesma maneira como a gente está acostumado a divulgar,
mas é de particular importância nesse momento de isolamento, a gente está tomando esse cuidado, porque as nossas crianças e adolescentes estão com um contato menor com a gente e com outros fatores de proteção. E, ao mesmo tempo, estão com uma exposição maior aos abusadores que a gente sabe que são a maior parte deles, ou seja, pessoas de dentro da própria casa, né? Pais, padrastos, irmãos, às vezes a gente sabe que, infelizmente, os abusos eles partem muitas vezes de dentro da própria família ou de dentro da própria casa, né, de alguém que é do convívio, né? Então, nesse momento, as nossas crianças e adolescentes elas estão mais expostos a esses abusadores e com uma forma maior de silenciar ou enfim, de estar acontecendo de uma forma ainda mais velada do que fora de um isolamento, onde essa criança, esse adolescente está deixando marcas, está deixando, está mostrando sinais que a gente pode estar atento e que a gente pode estar correndo atrás disso. Então, esse ano tem todo esse cuidado particular que a gente precisa estar atento, precisa estar junto, ainda que distante, né? Então, queria desejar um bom trabalho, um bom cuidado a todos e todas, né, que estão com a gente nessa campanha. Uhum. E, enfim, e muito amor para poder combater, né, essa questão, essa violência que é tão pesada. É isso. Boa live a todos. Obrigada, Mari. Você fica aí com a gente moderando o chat, ajudando nos questionamentos aqui no grupo. Vou tirar você para poder já chamar nossa convidada. E falar para vocês, colegas, assim, que a gente possa participar, né, dessa live hoje, pensando assim, como que a gente pode promover, né, informações sobre essa temática, dúvidas que vocês tiverem sobre o que está funcionando dentro né, dos equipamentos do sistema de garantia de direitos. Então, assim, vocês podem ir fazendo perguntas. Nayara vai estar Estou congelada. trazendo. Está congelando Estou aí? congelada. Deixa eu botar aqui outra. Ela vai chegando aí, mas assim, vocês podem ir fazendo perguntas, tanto a Marina, a Rose, a Annelise, Miriam, ficam ajudando na moderação aqui no chat, elas me mandam também informações aqui via WhatsApp, então eu estou aqui, mas dou uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que elas estão pescando que de repente eu estou perdendo, porque eu fico aqui conectada no olho, né, com a convidada e às vezes posso perder alguma mensagem, né? E principalmente das boas-vindas a esse trabalho para os colegas que chegaram recentemente contratados, né, as pessoas que que assumiram a função ano passado, chegaram assim bem no momentinho ali, né, alguns chegaram já no momento de maio, que é quando a gente está nessa mobilização mais intensa, embora essa temática seja uma temática que perpasse o ano inteiro. Deixa eu tomar a Nayara de novo, que ela deu uma caidinha. Mas a gente teve colegas que chegaram depois do dia 18 de maio, né, das campanhas que foram feitas. Então, talvez essa seja uma temática que vocês ainda não tenham tanta familiaridade. Como a Marina falou, assim, essa é uma violência que é uma violência que, normalmente, para quem está na ação de proteção, ela é dolorida. É uma temática dolorida da gente saber que existe essa violência no mundo. Mas para a gente entender o nosso lugar e assim conseguir ter resiliência para lidar com essa temática, é muito importante que a gente saiba o nosso lugar e que a gente, de alguma forma, o fato da gente promover essa informação, o fato da gente falar sobre isso, de falar para a criança que ela não está sozinha, isso já é em si grande, sabe? Já tem um potencial de transformação
de violência para algumas pessoas que estão nesse contexto, né? Tô vendo que a Nayara está com alguma dificuldade de conexão, mas a gente vai tentando, gente. Enquanto isso, eu já queria pedir para vocês colocarem aí no chat, se vocês têm alguma dúvida, alguma expectativa, coisa que vocês queiram que a gente aborde nessa conversa de hoje. A gente pode ir interagindo aqui com as perguntas de vocês. Uai, eu não sei o que tá vendo com as minhas coisas, não. Tá cancelando, tá dizendo pra mim direto. Você tá já com a gente, só vira a câmera para você, que ela tá com a câmera frontal e não com a selfie. Aí, Voltou? voltou, tá? Estamos te vendo. Eu não consigo me ver, tá lindo. Mas você tá linda, pode confiar. Então tá bom, eu não estou me vendo, vou confiar. O importante é vocês me verem. Estou aqui apanhando da tecnologia. Primeira vez que a gente faz isso ao vivo é meio tenso, né? Primeiras vezes, né? Sim, Queria pedir para o público que está assistindo a gente para dar um joinha se vocês estão, porque eu estou vendo a Nayara e estou escutando bem. sim, Então, por se vocês também favor. tiverem, dá um joinha aí para a gente também saber. Tem gente que está falando assim, hahaha, tá lindona. Juliana Nunes está te dizendo que você tá lindona. Beijo, Ju, Gostaria de saber certinho os nomes. Cadê do a pergunta que Cisdeca. fugiu? Eu Do vou falar sobre isso. Cisdeca, do Centro 18 de Maio. Gente, eu tenho uma formiga que está aqui perambulando no meu celular. Pronto. Pera aí, posso já deixar aqui para falar direitinho o que é o Cisdeca. E aí, Nai, assim, eu acho que é importante você saber, assim, a gente tem muitos orientadores que já têm familiaridade com a temática, que já trabalham com isso há alguns anos, Uhum, e a gente também tem colegas que são recém-ingressados na secretaria, que obviamente durante esse quase, né, vai fazer um ano agora que eles já estão na rede, eles já tiveram que lidar com essa temática, mas nem todos têm, talvez, essa jornada mesmo, né, para poder ter informações. A gente deixa essa live salva aqui, né, durante 24 horas e depois a gente importa ela lá para o YouTube. Então, eu acho que é legal também a gente fazer uma fala aqui, trazendo informações para pessoas que de repente a gente não sabe aonde esse vídeo vai chegar. sim. Falando assim, o que que é o tipo de violência. Uhum, A gente já teve situações, né, eu na minha vida de orientação, de crianças que não entendiam o que era a violência que ela estava sofrendo até receber a informação o que que é aquele toque que não é um toque apropriado. Então, sim. assim, fica bem à vontade para trazer as informações que você acha que podem colaborar tanto para os profissionais de educação quanto para os nossos maiores interessados, né, as crianças e adolescentes. Tá bem. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Eu sou Nayara, sou pedagoga. Já dei aula, hoje eu estou trabalhando no sistema socioeducativo e trabalhando no Centro 18 de Maio, fazendo atendimento também das crianças, né? Das crianças e dos adolescentes que utilizam lá o serviço. Sou servidora da Secretaria de Justiça e Cidadania, né? No momento. E para a gente começar falando, eu acho, porque eu acredito que muitos devem saber, mas pensando naqueles que não sabem, por que a gente está comemorando o Maio Laranja, né? O que é o dia 18 de maio? Que leva o nome do centro, né? O centro é 18 de maio, o nome é Centro 18 de Maio. E do que veio, né? Infelizmente, foi de um acontecimento não muito feliz. Em dia 18 de maio de 1973, se não me engano, foi quando foi encontrado o corpo da Aricele, né, uma criança de 8 anos, foi encontrada, acho que, se não me engano, num lugar, num hospital, lá no Espírito Santo, né, e foi indícios de violência sexual, estrangulada, com muita violência. E o crime nunca teve Nunca foi condenação, resolvido. não teve responsabilização. Tiveram suspeitos e tal. E em 98 teve o projeto para o dia 18 de maio. E em 2000 ele foi sancionado. Nós estamos fazendo 20 anos do dia 18 de maio com muitos desafios, né? E tá aqui porque eu tenho que usar minha colinha para não pular aqui, né? E esses desafios vêm justamente de coisas que você falou, assim, né? Eixos, trabalhar educação e prevenção, porque, assim, a gente, às vezes, não tem noção do que é a violência, né? Não tem a noção, assim, o que é violência sexual, o que se enquadra, o que não se enquadra, e temos um outro desafio, que é a comunicação do fato, porque por se tratar de criança e adolescente,
E principalmente a criança, mais ainda, porque, né, tem às vezes menos ainda conhecimento de algumas coisas do mundo, de como separar o que é carinho, o que é cuidado, né, naquela faixa até os 7 anos de desenvolvimento. Quem que denuncia? Ela não tem como chegar lá na delegacia, às vezes, e falar, olha, tem alguém me violentando. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande, que é as notificações da violência, né? Uhum. E de empoderar esse público que a gente trabalha, que é a criança e o adolescente, para ter, de fato, a autonomia que a gente tanto prega no ECA, que tanto prega por aí, para que ele mesmo também consiga poder, eu estou sofrendo uma violência. Quem eu posso recorrer, né, para pedir ajuda, para notificar, para comunicar? Por isso que nós adultos temos que fazer a comunicação. Aí, pensando nisso, né, nesses desafios, né, que eu estava vendo, eu acho importante trazer, por mais que tenha gente que saiba, é bom conceituar o que é a violência sexual. Porque ainda tem no imaginário algumas coisas ainda muito comuns, ainda que a gente ainda perpetua, que a gente acha que é só conjunção carnal, né? Uhum. E não é só. E eu vou trazer para vocês aqui, até para ficar familiarizado com a educação, por exemplo, o Centro 18 de Maio, ele veio criado a partir da Lei 13.431, que vem falando da escuta especializada e lá tipifica as violências. Lá fala da violência sexual, fala da violência psicológica, da violência física e da violência institucional, que até então a gente também não tinha. Né? E das criações dos centros, daí veio o Centro 18 de Maio e o Brasil tem mais 5 centros, né? Uhum. E ele também tipifica o que é violência sexual, só que eu vou trazer para cá, para a nossa conversa, a tipificação do guia escolar. Por quê? Vocês têm acesso, tem em todas as bibliotecas, e lá traz os conceitos, né? E um deles, começando com o que é abuso sexual, ele divide em quatro situações. Abuso sexual, que é o quê? Qualquer forma de interação sexual entre um adulto e uma criança, ou um adulto e um adolescente, em que o adulto ele possui, né, um lugar de autoridade e poder em relação a essa criança, a esse adolescente, para a própria estimulação sexual. E é bom falar aqui também, eu gosto de trazer, eu tô aqui olhando minha colinha, tá, gente? Tranquilo. Porque é muita coisa, senão minha cabeça fica assim. Quando a gente faz os cursos, né, com os orientadores, a gente fica com os slides lá, então eu tô com os slides aqui, né? É bom falar um pouco sobre o que é essa relação de poder, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas o que é essa relação de poder? Uma coisa que caracteriza a relação de poder, a diferença da força física, né, que possibilita que o físico, ou da diferença física e emocional da criança ou do adolescente. Um adulto entre uma criança e um adolescente, ele geralmente, criança, então, né, porque adolescente, às vezes, quando a gente vai para o adolescente nesse conceito, a gente às vezes fica meio assim, né, chega a 14 anos, mas já tem corpo e tal, mas tem uma diferença, né, de força Sim. física, então isso já caracteriza uma relação de poder. E dentro das instituições, se a gente for pensar, ainda tem o papel de autoridade, né? Ou nos papéis sociais também tem um papel de autoridade, né? A diferença do ato sexual também, né, implica em compreensão por parte da criança ou adolescente das consequências daquele ato. Não tem como eu comparar a compreensão sexual de um adulto, de uma criança e de um adolescente. E eu gosto de trazer isso principalmente pensando mais ainda no adolescente, porque quando é criança, a gente fala assim, opa, criança a gente ainda consegue atender mais. É mais óbvio, né? Mas com o adolescente fica mais frágil essa percepção. Quando começa lá pelos 14 anos, não, mas nossa, ela tá querendo, ela tá se jogando. Opa, peraí, mas quem é o adulto da Relação aí. Né? Não, mas ela insistiu, mas quem diz não é quem é o adulto da relação, né? É uma coisa que eu gosto de trazer sempre, assim, porque Muito com o importante. adolescente, as pessoas começam a querer justificar o abuso e a violência sexual, sabe? E uma coisa também na relação de poder, o abusador, ele tá sempre buscando o seu prazer sexual. Ele não tá pensando na questão emocional daquela criança, daquele adolescente, naquela confusão. Ele tá pensando na sua estimulação mesmo, né? Então, assim, é bom a gente começar a pensar no que é o abuso sexual, né, nessa relação de poder, tanto social, quanto de física, quanto de conhecimento sobre o ato, né, para pensar no que é. Né? E também, aqui a gente botou muito conceito de criança, adulto e adolescente adulto, mas pode também ter uma coisa entre adolescente e criança. Né? E entre pares, pode-se ter, quando se fala de adolescente, também a relação da violência sexual, tá? O abuso sexual, ele pode ser, olha aí, sem contato físico,
conversas abertas que visam despertar o interesse sexual. Sei lá, sabe, um adulto chega e manda um zap. Ô, você tá bonitinha, hein? Nossa, desculpe se eu usar algumas palavras que ofendam alguém aqui, mas quem nunca, muitas mulheres, aliás, já devem ter escutado. Nossa, né, o peitinho tá crescendo. E as pessoas acham isso Isso normal. quando já não pega, né? Fala já pegando. Já pegando, mas assim, mas o ato de falar é abuso sexual. É porque as pessoas, isso ficou normalizado por muito tempo. Está diminuindo, né? Ainda bem. Uhum, Mas ainda é muito assim, a adolescente, nossa, ela tá ficando gostosinha. Não, isso é violência sexual, né? uhum, Eu tenho telefonemas obscenos, né? Voyeurismo, quer ficar vendo a criança ou adolescente em situações sexuais, né? uhum, Ou botar a criança para ver, porque tem gente que tem esse fetiche. Aqui, assim, às vezes, acidentalmente, os pais acham que a criança está dormindo, é uma coisa, né? Tem que tomar uhum. cuidado para que isso não aconteça também. Mas uma coisa é a pessoa, não, botou, né, tá ali intencional também, colocando, né? E pornografia, né? Tanto mostrar para a criança ou para o adolescente, ou quando usar, né? E interessante falar dessa parte da imagem, porque é bom trazer um dado seguinte, tem um artigo no ECA, a partir do 242, deixa eu pegar minha colinha aqui, 241, desculpa. O artigo Uhum. 241 no ECA, ele vai falando todo sobre vender e expor fotografia, vídeo de criança e vai falando das sanções sobre isso. E uma coisa Uhum. que traz é o seguinte, sabe a gente às vezes no intuito de ajudar, de fazer a proteção, aí a gente recebe um vídeo, que nem teve um tempo atrás um vídeo de uma menina de 4 anos no mercado, em que um idoso passou a mão debaixo da saia dela, Sim, aí todo mundo no intuito de proteger aquela criança, compartilha para todo começou mundo. para todo mundo. Nossa, prende o safatão, mas não, você está expondo a criança e compartilhar esse tipo de vídeo de acordo com É esse crime também. é crime, é crime também, né? Mas é bom, eu acho que para os profissionais que trabalham com educação e tal, ler todo esse artigo 241, foi o que eu falei aqui, 241, porque fala assim, né? Ter esse no seu celular, partilhar. Ah, mas não fui eu que filmei. Não importa, recebeu em grupo, deleta, não fica aqui. Nas escolas me perguntam muito quando a gente faz essa palestra, ah, mas se eu recebi algo na escola, por exemplo, se teve uma vez numa escola, não vou dizer aqui qual é também para garantir sigilo, ah, mas a Uhum. menina, acho que numa situação com uma criança de 11 anos, ou uma adolescente de 12, ela, não sei como vazou um nudes dela, ela teve um partilhamento entre colegas e vazou para a escola inteira e chegou para a equipe pedagógica, né? Esse nudes. Aí o pessoal fica assim, a gente fica com isso para mostrar para as autoridades? Eu não recomendo, mas assim, pelo que eu estava lendo nesse rol de artigos, se for para mostrar para as autoridades, não vai problema, mas assim, Nayara, não teria isso no meu celular, entendeu? Esse tipo de imagem. Então, assim, então é bom a gente ficar atento, sabe? Recebeu esse tipo de imagem, alerta as pessoas, não é para divulgar, né? Ah, mas a mídia divulga. Eu já estou vendo uma mudança na mídia em relação a isso, né? Teve umas últimas revelações que eu estava vendo sobre situação de violência sexual, já não divulgavam mais nem a escola, nas reportagens, né? Com o intuito de não De expor. preservar, né? Assim, de não expor. Eu acho que tem uma informação importante quando você está falando dessa questão assim, das questões de assédio, de violência e até assim, porque é uma exposição, né? Você tá com uma imagem, enfim. E aí, assim, no site da SaferNet, quem está aí, né, acompanhando a gente, vale muito a procurar, né? safernet.org, se eu não me engano. Porque lá eles dão várias orientações de como proceder, como fazer notificação quando é uma questão que envolve vídeos, fotos, como fazer uma denúncia e se precaver para você não ficar com esse arquivo ali no seu celular. Porque basta você fazer a notificação, pronto, acabou, você não precisa mais estar com aquilo dali, né? E assim, o que que eu acho que acontece muito, e aí assim, a orientação educacional, especialmente, acho que ela tem um papel muito importante dentro das escolas, que é assim, acontece tanto uma situação de uma suspeita, como de um caso já notificado de uma criança dentro da escola, ou uma situação como essa que você está trazendo para a gente. Tipo, aconteceu entre estudantes, né? Essa coisa Uhum. da a namorada de repente mandou a foto para um colega de sala, né, enfim, para o seu namorado, talvez, e aí ele compartilha com todo mundo e aí vira, né? Enfim, uma situação. E aí, o que normalmente acontece quando tem esses tipos de situações todas dentro da escola? Os educadores, muitas vezes, sem saber o que fazer, eles ficam compartilhando um entre o outro,
ou faz aquela rodinha, né, de ver o celular assim, olha o que aconteceu e agora, nananana, né? E aí, assim, nesse momento, eu acho muito importante que nós aqui que estamos conversando sobre isso, né, que a gente tenha um posicionamento sereno e muito firme. Assim, Sim. gente, isso está errado. Peraí, ó, vamos, ó, não é para falar sobre isso, não é para tocar nesse assunto. Eu já tive várias situações de conselho de classe, onde em si é uma violência institucional isso. De que, assim, está se conversando sobre a questão acadêmica da criança. E a gente, né, enfim, houve a notificação, a gente sabe que tem uma situação ali envolvendo. Aí isso se torna pauta do conselho de classe. Ah, mas vocês sabem, né? Porque ela, porque o pai abusou dela, porque o padrasto, não sei o quê. Então, assim, é muito importante a gente conseguir fazer essa ação, eu acho que de prevenção, né, assim, de proteção da criança no sentido de notificar suspeitas, mas a gente conseguir, assim, não engessar o indivíduo na violência que ele sofreu, que aí vira um estigma, né? A criança fica a vida inteira sendo reconhecida por um ato de violência que ela sofreu e não pela pessoa que ela é. Isso é uma Eu acho que é uma. revitimização, né? E sim, uma orientação também muito que a gente fala assim, olha, e na reunião não traga isso é sigiloso, tem que ser assim, a pessoa que ouviu a revelação, ou soube, ou recebeu, é, nas escolas, geralmente, a figura do orientador educacional é conversar, fazer o relatório, e daí fazer as notificações devidas ao conselho tutelar, que dentro do sistema de garantia de direito, por mais dificuldades que nós temos, é o órgão que faz essa defesa. Quando a gente olha lá a estrutura do sistema de garantia de direitos, é o conselho tutelar. E até fazendo um parênteses aqui, ontem eu estava ouvindo uma palestra sobre o 18 de maio, e teve uma fala muito interessante que eu gostei muito, que eu vou partilhar aqui com vocês, que falou assim, a gente tem que parar de ficar brigando entre si o sistema de garantia de direito, a gente tem que se juntar e se fortalecer. É usar, sabe? Porque a gente precisa do conselho tutelar e vice-versa. A gente está aqui para um fim, que é a proteção da criança e do É uma adolescente. rede, né? E a garantia, é o sistema de garantia de direitos, do que ficar, você não faz isso, você não faz aquilo, não. Vamos lá, o que a gente, né, vamos fazer junto, porque a gente está aqui, a gente é um sistema, é começar a usar. Então, é fazer a devida o caminho da comunicação para não ficar revitimizando. Tudo isso que eu estou falando aqui de não colocar vídeos, de não ficar falando em conselho de classe, de não, isso tudo é sigiloso. E está lá na legislação, não sou eu que estou dizendo, sabe? Não é assim, olha, a Nayara tirou da cabeça dela. A gente tem várias legislações, inclusive, né, a lei da escuta, a 13.431 de 2017, né, fala de tudo isso. E você trouxe bem, fala da violência institucional. Porque a gente, enquanto instituição, a gente esquece que a gente também pode violentar, né? A gente não lembra muito disso, às vezes. A gente acha que está só, não, mas a gente também tem que tomar esse cuidado. Nayara, Continuando sobre... deixa eu te trazer aqui algumas perguntas, só Claro, para a gente honrar a dúvida da galera. com Que tem, certeza. assim, tem uma pergunta assim, ó, diante de situações, né, de abuso, em que momento eu devo agir? Eu sou orientador educacional, estou sabendo que isso aconteceu, que, enfim, né, que meu estudante está passando por uma situação de abuso. Em que momento eu devo agir? Eu acho que a pergunta é como eu devo, Sim. né, qual o momento e o que fazer. Eu acho que é uma resposta para vir aí. E uma pergunta também assim, eu sou orientadora educacional e a situação chegou para mim. Eu devo ficar no sigilo na orientação educacional ou devo comunicar à direção? E aí, assim, gente, gestor da escola, ele precisa participar no processo de notificação. A notificação, assim, vou responder essa porque eu acho que é muito Tá. importante em termos de protocolo, né, da orientação educacional. Qualquer tipo de documento de encaminhamento que saia da escola, com informação da escola, precisa ter a assinatura do gestor, ele recebe para isso. Ele é a pessoa que precisa responder pelos atos da escola, até porque se você faz uma notificação, ainda que você faça uma notificação anônima, vamos supor, né? E depois, no decorrer do processo, se descobre que a escola tinha informação, que a orientação tinha informação, e que ela não fez nada, ela não cumpriu o seu papel de proteção. Você pode vir sofrer uma sanção administrativa também. Então, assim, só que é a forma de fazer. Então, assim, você vai fazer tem inclusive já um documento no SEI, que é o de notificação para o Conselho Sim. Tutelar, e aí tem que ter a assinatura do diretor, mas o que é importante nesse momento, inclusive, é você sensibilizar o gestor em relação, assim, o quanto que é importante que a escola tenha maturidade para lidar com esse tipo de violência e com os processos que envolvem isso, né, para não revitimizar, para não ficar voltando na situação, principalmente aí, Nayara, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre o que é esse não revitimizar, porque eu acho que nem todo mundo tem familiaridade Tá. com o termo. E assim, a gente encontra muito gestor, muito professor, que quando tem a suspeita, ele já fala assim, leva para o orientador, conversa com a criança para saber como que aconteceu, se isso aconteceu,
e isso não é apropriado, aí você pode contar um pouquinho por quê, né? E voltando à pergunta dela, o que fazer, quando que eu devo agir quando eu sei que tem uma situação de suspeita de abuso? Quando ouviu a suspeita ouviu a menção, a revelação de fato é notificar o Conselho Tutelar. Eu estava vendo também, nessa mesma palestra que eu estava ouvindo ontem, foi muito interessante que uma fala foi o seguinte: a gente tem que talvez trocar o nome de denúncia, porque a denúncia às vezes é uma palavra muito pesada. Aí as pessoas ficam com medo, é uma denúncia. Não, a gente está comunicando ao Conselho Tutelar, né, que é o início desse caminho, para averiguar. E por que a gente tem que fazer essa comunicação? Como eu expliquei lá, que estava no início falando sobre a questão da violência sexual, e eu falei da relação de poder, a criança, muitas vezes, no caso, eu estou falando agora de criança de 0 a 7 anos, um exemplo, tá? Ela não consegue, às vezes, diferenciar o que é uma violência, de um carinho. Ela está nesse processo. Ela não está nem ainda está começando a compreender o mundo. Ela não tem autonomia, às vezes, para chegar lá e fazer a denúncia. Então, ela vai continuar sofrendo a violência recorrentemente e tal. Por isso que nós, que estamos no sistema de garantias, observamos qualquer coisa, a gente faz a denúncia. Inclusive, no ECA, se eu não me engano, é o artigo 3, eu vou ter que... Se não for o artigo 3, eu peço desculpas, mas se eu não me engano, eu acho que é esse mesmo. Fala bem assim, em caso de suspeita, ele não fala assim, de certeza não, ele fala assim, suspeita. E deixa bem clarinho, assim, suspeita ou certeza, notificar o Conselho Tutelar qualquer suspeita de violação de direito. E uma violência sexual é uma violação de direito. Se você observou também, não foi falado, tá? Por exemplo, a professora não foi falado, mas ela está observando, sei lá, um comportamento mais sexualizado da criança para aquela faixa de desenvolvimento, né? Ela está vendo assim, nossa, a criança está, sei lá, se masturbando muito na frente dos outros. Isso acontece, eu já vi relatos disso, de professores comentando isso nas formações. Ela também pode fazer notificação. Olha, a criança não falou, mas eu estou observando que a criança tem tal idade, ela está fazendo isso na frente de todo mundo, e né, isso pode indicar que ela está sendo exposta a alguma coisa, que a exposição a ato de violência, a ato sexual também é uma violência sexual. Então, Que é o que assim, você estava falando, às vezes vai rolando um aliciamento, né? Porque a criança vai sendo envolvida, na verdade, sim, na vivência da sexualidade de um adulto, e isso mexe com a forma como ela está desenvolvendo a sua também, né? E isso em si é uma violência. em si é uma violência. E aí, assim, suspeitou, notifica. Mas eu vou notificar tudo? Vai. Se você achar que é tudo. Não é assim, mas eu quero ver com a família se está acontecendo alguma coisa. A gente não sabe. Como você comentou, e eu ia até corroborar o que você disse, realmente, a maior porcentagem pela estatística, mais de 70% dos casos é intrafamiliar. Aí você leva para lá, você não sabe o que é. Nosso papel, enquanto sistema de garantia de direitos, dentro do sistema de garantias, não é investigar. Tem os órgãos competentes para isso. Nosso papel é comunicar. Perfeito. É fazer a comunicação. Então, a gente comunica e deixa os órgãos para que compete investigar. E fazendo também, já complementando o que você falou da revitimização, o que é a revitimização? Por exemplo, a criança falar recorrentemente daquilo, em diversos espaços, né? E isso atrapalha também a memória dela. A memória sobre o fato, e cada vez pode atrapalhar, inclusive, a responsabilização do suposto autor. Porque ela vai falando, ela daqui a pouco já não sabe mais o que diz, e também, às vezes, a gente faz perguntas, quando não somos preparados para aquilo, que pode... Que induz a memória. Não, tem criança que chega, às vezes, num ponto e fala assim, não lembro mais o que aconteceu. Não sei, eu estava dormindo, eu acho que eu sonhei. Porque, sei lá, chega uma pergunta para ele assim, tem certeza que aconteceu? Aí a criança começa a duvidar, o adolescente, da fala dela. Então, assim, a orientação que quando se sabe na escola, a pessoa que recebeu a revelação, ela faz um relatório, não precisa ser um relatório dia tal, o sol estava assim, não, todo detalhado não. A criança comentou tal coisa, tal, entrega isso para o orientador, a escola faz o documento e envia, assinado pelo diretor, porque isso é institucional. Isso não é o professor que está fazendo, é a instituição escola, inclusive está no regimento de vocês, lá no artigo depois de 240 alguma coisa, né?
Está lá dizendo, né, o prazo que se tem para comunicar, né, quando é coisa grave, até, o prazo que se tem de até 48 horas, quando, dependendo da gravidade, até 5 dias, se não me engano, é esses prazos que tem lá no próprio regimento da escolar, está lá do Distrito Federal. Uhum. Então, é fazer a comunicação, porque a gente não sabe. Eu sei que é muito complicado, a gente não tem, a gente tem muita subnotificação porque a gente não tem o hábito de fazer comunicações. E a gente ainda tem receios por conta dos papéis, por conta do que se fala dos papéis do pessoal do sistema de garantia de direitos, né? A gente, não sei, às vezes tem uma ideia muito repressora, então a gente não comunica, porque a gente acha que tem que ter certeza para Para comunicar. fazer. Não, Eu acho que tem o peso do que você falou, que é o peso da pessoa falar assim, eu estou denunciando alguém. Só que você não precisa fazer isso. Assim, eu acho que é muito importante. É uma das coisas que eu acho muito importante assim, nesse trabalho da educação. Nós, qual é o nosso papel dentro do sistema de garantia de direitos? Nós não somos órgão de exigência, nós não somos órgão de fiscalização, nós não somos isso. Assim, qual é o nosso papel? O nosso papel é de promoção, né? E assim, então, e tem uma questão, assim, o que é promover direitos, né? Tem a ver com você informar e tem a ver com você ficar ali de olho, né? Que é isso, assim, ó, se acontecer alguma coisa, eu preciso notificar. Mas eu não preciso investigar, eu não preciso ter certeza, você só vai comunicar, fala assim, olha, Conselho Tutelar, que é o responsável por articular toda a rede de proteção, aconteceu essa informação aqui, ó, teve essa criança que fez esse relato, teve esse adolescente que fez esse relato. E solta. E assim, sim, a educação, ela tem tanto esse problema, né, assim, de querer ir além do seu papel de investigar, como também de ficar preso no fato de ter notificado. Tipo, notifica e fica. Mas o conselho não me respondeu. Mas eu não recebi nada. Eu não tive retorno. Só que assim, você não é polícia, então você não vai ter retorno de comando da investigação. Você fez o seu papel, né? E aí, enfim, se for demandado da escola em algum momento participar mais nesse processo, você vai ser sim. chamado seguramente, né? E eu também, tá? Eu trabalho no Centro 18 de Maio, a gente faz relatório, nossos relatórios vão para o Ministério Público, e lá eles definem se vão investigar o fato ou não. Não sou eu não digo, aconteceu, não aconteceu. Eu falo, olha, a criança veio aqui no centro, teve a escuta especializada, ela disse isso durante na escuta, fala algumas coisas, a gente faz uma avaliação psicossocial da família, né? Faz todo esse relatório e encaminha. E lá o Ministério Público vai definir, olha, a gente investiga ou não investiga, não sou eu. Né? E se investigar e precisar, e a gente precisar ser chamado, também seremos, tá? No nosso papel enquanto servidores públicos, né? Enquanto parte pública. A gente tem esse tipo de ônus, né? Ou não, também faz parte do nosso trabalho, né? Então, assim, é isso mesmo, é notificar. Tanto é que eu acho que é mudar a palavra, não é nem fazer denúncia, a gente está comunicando uma situação. E às vezes o conselho tutelar não retorna, porque quando ele vai lá visitar a família, ele observa uma situação que a gente não observou, que assim eu falo, a gente, trabalhador que fez lá a comunicação. Então ele verificou lá dentro da comunicação, da visita que ele fez, não tem indícios de violência sexual, sei lá. Ele foi lá e viu, percebeu alguma coisa naquela visita, e aí a família explicou algo para ele, entendeu? Ele vai lá, ele faz o papel dele é fazer a Perfeito. visita domiciliar e tal. E dali dá o andamento que ele achar que deve. Ou também a gente não pode ficar querendo interferir no trabalho De do outro outro, setor, né? né? O que eu Exato. acho que é possível fazer, assim, às vezes ocorre a situação da notificação, não tem retorno, mas a situação continua sendo expressa na realidade da Uhum. escola. Então, assim, se o servidor, enfim, está observando que ainda está tendo esse relato e tem a sensação de que nada foi feito, notifica de novo. Tipo, Exatamente. segue notificando, até que, enfim, a situação tem uma mudança, né? Tem muitas perguntas aqui em como encaminhar, Nossa. como colocar, como fazer via SEI. Assim, gente, existe um caminho, tem um formulário no SEI, uma das opções de processo via SEI. A assinatura tem uma questão de hierarquia, a assinatura é do gestor. Não é obrigado que o orientador coloque a assinatura dele no processo. A recomendação que a gente faz enquanto gerência é que não coloque a sua assinatura, que saia apenas com a assinatura do gestor, porque é, não faz diferença em termos de notificação de comunicado, não faz essa diferença se foi quem foi da escola que falou. Uhum. E isso te dá uma proteção também diante do avanço do processo que pode correr na justiça. E não falar com a família, né? Também para não se expor, deixar pedir.
que o conselho tutelar notifique essa família na hora que faz o processo. Pessoalmente, quando a escola está funcionando no momento normal, né, a recomendação é essa, assim, a pessoa que recebeu, seja a professora ou outra pessoa do espaço escolar, percebeu um comportamento, ou recebeu a revelação de fala, né? A criança ou adolescente chegou e revelou uma situação. É fazer o relatório, porque o seu relatório, primeiro, o relatório é um dos maiores instrumentos de não revitimização, né? Você faz o relatório, você tem fé porque você, né, trabalha na administração pública, passa para o orientador, que vai fazer lá o documento, vai sair pela assinatura do gestor, porque é um Anexado documento o da relatório lá no instituição, processo. e vai via SEI, porque talvez até via SEI, se você falar assim, olha, a gente mandou o relatório, a notificação X, queremos saber um pouco do andamento, perguntar um pouco, né, se o conselho tutelar responder, mas você faz ali tudo pelo SEI, e hoje o SEI, para mim, eu acho uma ferramenta ótima, porque não tem como a pessoa dizer, não recebi. Você vê lá, a pessoa recebeu a hora que ela abriu, então você tem Quem que abriu, qual a matrícula que recebeu, exatamente. cobrar, mas assim, mas agora, num momento de pandemia, é importante dizer que continua tendo a comunicação. E eu acho que um dos nossos maiores papéis nesse momento de pandemia é empoderar as crianças e adolescentes dizendo os canais, porque eles é que vão ter que fazer muitas vezes a denúncia. A gente pode fazer uma denúncia de um vizinho. Não estou dizendo que nossos vizinhos façam isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, dentro da nossa comunidade, o que a gente observa. Mas assim, e eles? A gente não sabe, a gente não tem comunidade de todo mundo. Então, eles também precisam saber desses canais de denúncia. E, eu não sei o tempo que está a live, eu acho importante eu trazer uma coisa aqui para vocês. E depois terminar o meu conceito da violência sexual. Deixa eu Que te é o dar essa quê? posição. A gente tem, só para você se organizar, a gente está com 41 minutos, né? Com 1 hora cai, mas eu aviso 5 minutinhos antes. E tem uma questão importante também, que foi colocado que eu achei interessante. Quando o estudante pede encarecidamente, né, que essa Boa. situação não seja passada para frente por se tratar de um caso que aconteceu na família, que o caso já aconteceu faz tempo, que só precisava falar, mas por favor não denuncia. E aí, o orientador mantém sigilo? A gente, enquanto agente público, a partir do momento que chega qualquer revelação, a gente vai ter que tomar as providências corretas. Senão, por sanções e também porque a gente tem que saber a real situação. Realmente, muitos pedem, tá, que não conte. Vai ter que dizer para ele, agradecer. Quando você recebe uma revelação, é ficar calado e ouvir, né, acolher aquilo ali. Perguntar no final se quer falar mais alguma coisa, se, né, e Agradecer a confiança, né? agradecer a confiança, perguntar se contou para alguém, porque às vezes contou já para alguém da família, não. Se quer contar, porque às vezes até que contar e não tem coragem. E se falar que quer sigilo, pedir sigilo, vai falar assim, olha, eu entendo que você tenha medo, porque dá medo mesmo. Geralmente é intrafamiliar. Então, imagina as relações todas que vão ser ali implicadas naquela situação. Mas fala assim, olha, eu não posso, eu vou ter que falar com algumas pessoas, né, na perspectiva de te proteger. Eu não posso. E é dizer para aquela criança, para aquele adolescente a realidade, né? Não fala assim, olha, eu não vou contar para ninguém e contar. Você vai ter que É dizer, olha, falar a real, né? Eu falo é assim, olha, real. eu assim, a melhor forma de estar com você nesse momento, para te proteger, é falar com outras pessoas que Fala. também vão te proteger, né, dessa situação. Porque assim, explicar que vai ter que falar, não tem jeito, não enganar não, é dizer mesmo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil emocionalmente para quem está recebendo a revelação, né? Uma vez eu estava fazendo a contação de pipi e fifi numa escola, para crianças até o 4º ano, e uma turma de 3º ano, no final de uma contação de história, veio uma menina de 9 anos, e chegou assim, e quando a pessoa que faz o cuidado com você te toca é da sua confiança? Ela fez uma revelação ali para mim, gente. Uhum. E eu trabalho com isso, eu fiquei assim, cheguei, respirei fundo no primeiro momento e falei, nossa, e agora, né? Eu tô recebendo uma revelação. Sentei, fiz meu relatório lá com a orientadora, fiz a notificação para o conselho tutelar, para dar um andamento da situação, entendeu? Mas fiz todos os proformes. Ela revelou para mim, sentei com a orientadora, depois da contação de história, a gente fez a notificação para o conselho tutelar. E eu sei que é um impactante a hora que a gente está escutando, assim, não é uma coisa muito fácil, mas a gente tem que fazer os procedimentos. É uma Para coisa falar muito de interessante. Assim, denúncias, toda vez que a gente faz alguma ação como essa, né, de contar história, de passar informação, todas as vezes, 100% das vezes que eu fiz isso, sempre aparece um caso. É impressionante. sim,
É impressionante. Eu quero falar aqui, teve uma pergunta no início, que a pessoa queria saber o que é o CISDECA. CISDECA, ele é uma coordenação de denúncias de violação de direitos da criança e do adolescente. Ele é aqui do Distrito Federal. Ele é o DISTICIM do Distrito Federal. Agora, na pandemia, ele é que está recebendo todas as denúncias e acionando os conselhos tutelares. Ele funciona 24 horas, ele não é só para denúncia de violência sexual, ele é para todo tipo de violação de direito à criança e adolescente, tá? Ele funciona 24 horas de domingo a domingo. Quando estamos no momento normal, ele geralmente funciona mais a partir das 18 horas, que é o horário que o conselho tutelar não está aberto, né? E os telefones de contato, eu acho importante, depois eu posso até digitar e mandar mensagem para você divulgar aí para o pessoal, mas, os canais de denúncia pode ser Polícia 190, tá? Disque 100 e o CISDECA. CISDECA a gente tem um e-mail, que é cisdca@sejus.df.gov.br, tá? O telefone é o 3213 0657. 3213. 0657. Ou 3213-0763, ou 3213-0766. Tô registrando aqui. Divulgar, e se alguém ainda estiver tendo algum contato com alunos, é divulgar para as crianças que esse é um canal de denúncia, eu acho importante divulgar, né? E lá no centro a gente está fazendo atendimento, né? Até o momento de casos emergenciais, que o que são considerados casos emergenciais? É que a violência aconteceu em até 72 horas, ou a vítima reside com o suposto agressor. Tá? Mas, conforme for normalizando, os atendimentos vão normalizando. Mas a gente está funcionando, então pode fazer as denúncias. É importante, gente, né? Não, vou ter desculpa. Faça as comunicações. Vamos tirar as palavras, porque as palavras têm peso. Então, denúncia, as pessoas ficam com medo. Vamos fazer as comunicações, por favor. Comunique, notifique. Eu uso muito notificação. Notifica. Notifique, né? É igual a notificação. Você não tem uma mensagem que você recebe no seu coisa, assim, tem notificação. É igual isso, você só vai notificar, manda uma mensagem. E continuando lá a questão da constatação do abuso sexual, eu falei, né, da relação de poder, falei que pode ser sem contato físico, e com contato físico, que envolve toque, sexo oral, sexo anal, penetração com objetos e a conjunção carnal, né? Não é só a conjunção carnal, como a gente, muitas vezes pensa. E, gente, olha, ela pode acontecer, como você já adiantou no início, mais de 70% do caso é intrafamiliar. A última vez que a gente estava olhando as situações lá no centro, o ranking primeiro era pai, depois vinha padrasto, mas eles ficam ali brigando no primeiro lugar. Depois vem tio, avô, mas tem avó, mãe também pode ter alguma situação dessa, tá? Intrafamiliar ou intra-rede social. Pessoas que convivem muito próximas da família. Geralmente são pessoas conhecidas, né? O que caracteriza também, vamos fazer um parênteses aqui, porque a gente imagina que uma revelação de abuso sexual vai vir com choro, ou com uma história de violência. Nossa, a pessoa me pegou com força, me bateu, me espancou. E muitas vezes não, porque ela pode se misturar, porque tem um envolvimento afetivo ali, talvez, aquela relação. Então, pode se misturar com carinho, com cuidado. A própria criança ou adolescente pode ficar envolvida também com o suposto autor, então fica mais difícil ainda fazer aquela revelação. No centro, uma vez, a gente teve um atendimento de uma menina que a mãe deixou ela abandonou ela e os irmãos com o padrasto. Ela e os filhos, mais 3 irmãos mais novos que eram filhos do padrasto. Ela não, né? E ela, com 9 anos, isso lá no Piauí, ela começou a viver maritalmente com ele, 9 anos de idade. E aí veio a Brasília, acho que ela já tinha 12 anos, visitar o pai, fez uns comentários, a madrasta achou estranho os comentários dela fazendo, né? E eu acho também que ela viu uma reportagem naquele Cidade Alerta e falou, nossa, isso está acontecendo comigo, né? Uma situação parecida com o que ela vivenciava. Quando chegou lá no centro, ela estava apaixonada, né, dentro do mundo dela, por esse autor, e porque ele cuidava dela, ele cuidava dos irmãos dela, ela vivia como a esposa dele, e ela tinha uma preocupação com o que ia acontecer com ele. Então a gente também tem que pensar que não vai vir, muitas vezes não vai vir com uma questão de, me pegou com violência, às vezes vem com uma preocupação.
E também isso dificulta a revelação por parte dessa criança, desse adolescente, porque ele fica pensando assim, nossa, é a pessoa que eu gosto, como é que eu vou denunciar a pessoa que eu gosto? Eu vou ser culpado por destruir minha família? Então, são coisas para a gente estar pensando, né? Essa É muito questão da... complexo, né? É Uma muito, violência muito complexa. sim, e ela também vem de cuidadores ou desconhecidos e institucional, de pessoas que têm custódia legal, dentro da escola, às vezes pessoas que trabalham, né, que têm um poder de autoridade dentro de um abrigo, de um acolhimento, então a gente tem que estar ficando atento a isso, né? Eu gosto sempre de ressaltar que a gente tem que lembrar que o adulto é a gente, sabe? Uma vez eu ouvi um relato de uma pessoa que estava fazendo um trabalho na escola, não vou dar muitos detalhes para não expor aqui a situação, era um homem, tá? E ele falou assim, não, mas eu estou trabalhando na escola e a adolescente está aqui muito apaixonada por mim, me mandando mensagem, eu não sei mais o que eu faço. Aí você diz não, né? Você é o adulto, você diz Isso não. acontece demais em escolas de CF, ensino médio. E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente trabalha num espaço desse, a gente é uma figura de autoridade, psicologicamente, os psicólogos aí podem até explicar melhor, porque eu sou pedagoga, tem aquela relação, aquela figura linda de autoridade, a gente faz transferência. Então, às vezes, pode ser que tenha aquela questão, eu acho que me apaixonei por você por uma questão de transferência de autoridade, de projeções ali. Então, vai ter, mas o adulto é quem, mais uma vez? Então, você diz, não, você põe Não, limite, fala, olha, eu estou aqui como, sei lá, seu professor, seu monitor, o que for. Não, não, não pode, entendeu? Você está ali para proteção e cuidando. Não tem que ter relacionamento nenhum com o aluno. Então, sempre estabelecer limite, sabe? Coisas que podem parecer óbvias, mas às vezes as pessoas fazem, não dá seu WhatsApp pessoal, não fique mandando WhatsApp pessoal, eu não sei, assim, para mim é óbvio, mas às vezes não é óbvio para as pessoas essas coisas, entendeu? É você estabelecer o limite e se colocar no seu lugar de quê? De adulto, em primeiro lugar, perceber dessa relação de poder e também, e quando é institucional, o lugar dentro da instituição que você tem. uhum. Porque isso já fala muito da relação de poder. E uma coisa que eu acho importante trazer aqui, né, que o Guia lá atrás fala da exploração sexual comercial, gente, não tem, é crime, tá? Não tem essa que é melhor estar trabalhando ou outra coisa. Prostituição infantil é crime, né? E eu gosto de falar um pouco também, trazer um pouco a ideia, porque aqui também traz a pedofilia. Porque a gente fala muito dos crimes em relação à violência sexual, e tudo, às vezes, caracteriza como a questão, crime de pedofilia aconteceu, crime de pedofilia isso. E a gente, com isso, às vezes, invisibiliza. Muitas vezes, as questões com adolescentes, porque fica muito voltado para a criança, e também a gente invisibiliza a questão cultural e social, que foi construída essa questão da questão sexual, de poder entre uma criança e adolescente, essas questões, sabe? Então, assim, não sou eu que disse isso. Pedofilia, de acordo lá com o DSM, é uma questão psiquiátrica. Está lá nas parafilias, que são questões envolvidas a questões sexuais, né, que tem vários tipos, a pedofilia está dentro de um deles, né, são médicos que conceituaram isso. Acho que é um perigo, né? É bem importante colocar assim, que muitas vezes a gente, por exemplo, dos atenuantes que os abusadores usam durante o processo é dizer que eles sofrem de pedofilia. E eles têm atenuante na Sim, responsabilização que eles recebem. Então, é entender que é diferente, né? E mesmo assim, existem pessoas que têm, né, que enfim, sofrem de pedofilia e nem por isso são abusadores, porque elas usam outros recursos psíquicos para lidar com essa disfunção sexual, né, na sua sexualidade. sim, e quem diz isso não sou eu que vou dizer, a pessoa é pedófila. Ele vai ter que ser, se ele quiser usar isso no processo, ele vai ter que ir atrás de um psiquiatra, vai ter que fazer todo um arcabouço para ter o laudo. Mas, assim, eu só gosto de trazer isso, nem para dizer, olha, eles não têm que ser responsabilizados. Não. Tem, se eles cometerem a violência sexual, tem que ser responsabilizado, isso sem dúvida nenhuma. Mas, assim, é para a gente não tirar aqui também o foco de que essa questão da violência sexual tem, sim, um recorte social, cultural, histórico, Exato. né? A gente ainda é um país que tem muito casamento infantil. Eu acabei de falar de uma história no centro que a menina vivia maritalmente com nove Desde os anos, 9 anos. com alguém, e as pessoas achavam isso normal, ninguém estranhou isso lá no lugar que ela morava.
Então, a gente não pode deixar de ter esse olhar para esse lado também, né? Enquanto a gente escuta aí no comentário, a menina tá desenvolvendo, aí você fala assim, nossa, ela tá ficando gostosinha. Isso tem sim uma questão ali, todo de recorte que a gente, como eu posso explicar? Em relação, Tem uma assim, questão da visão de mulher, de mulher, de criança, mundo, né? de Tem uma criança, de que relação de poder também poder, aí aí nisso. é isso, a gente não pode visualizar essa relação de poder que eu trouxe lá no início, em relação de que a criança me pertence, de que aquela adolescente ou adolescente me pertence. É bom também falar que a última vez que eu estava olhando as estatísticas, quando de zero, quando está no início, quando não tem as características sexuais, a gente vê que o abuso entre menino e menina é quase, as estatísticas são parecidas. Quando vai para a adolescência, quando aparecem as características sexuais, aumenta o de meninas, né? As estatísticas têm nos trazido isso. E isso pode nos mostrar várias coisas, né? Essas estatísticas. Esse olhar para essa normalização de uma menina nova poder casar com uma pessoa muito mais velha. Como que se dá essa relação? Então, assim, eu gosto só de trazer o conceito da pedofilia para a gente também não deixar de pensar por esse lado histórico, social e cultural, sabe? Que Porque não são tem, pessoas sim, doentes, são pessoas movidas por normais. um aspecto da cultura, né? Eu já vi pai, situação de pai justificar a violência que fez com a filha, porque ele que tinha que iniciar a filha na vida Ele, sexual. a filha era dele, ele que tinha que usar primeiro, eu já ouvi essa fase. E pensando nos Dolorosa. meninos, quando um pai leva um adolescente pro puteiro, ele tá comentando o quê, gente? É uma Eu quero violência também. iniciar. É uma violência, porque a gente fica muito focada na menina, mas eu fico pensando no menino. Quando eu vou iniciar meu filho, levo meu filho de 13 anos ali no puteiro. Isso é violência sexual. E ainda é muito normalizado na nossa situação. Então, a gente está toda hora falando, olha, o conceito não é isso não é normal, né? Essa é uma construção histórica. A gente sempre fazia assim, mas não tem para quê. Por que a gente sempre fazia assim? Por que isso era o normal? Então, é desconstruir Essa essa naturalidade, né? cultura. E é uma cultura da violência sexual. É começar a desconstruir, o corpo do outro é o corpo do outro, é desenvolver autonomia. Não, eu tenho direito, eu que tenho direito a esse meu corpo, você não tem o direito de me tocar. É trabalhar Perfeito. essas relações de poder. Então, seria mais ou menos nessa linha, né, para Ai, trazer deixa eu te isso. contar, Pode fazer as são perguntas, o que for, para 56 finalizar. minutos. Então, pra gente cuidar, para você deixar Não, seus eu recados, terminei falar o que você aqui quiser. o O conteúdo conteúdo, né? que eu queria mais passar para Queria, vocês. Então, deixa eu já só fazer foi o foco. alguns cuidados, assim. Primeiro, agradecer demais a sua disponibilidade pessoal de vir estar com a gente aqui, de enfrentar essa primeira vez juntas, né? Suando aqui. Agradecer muito também à sua secretaria, né, de Justiça e Cidadania, que permitiu também que você estivesse com a gente. Agradecer aos colegas que estão aqui participando. Avisar que a gente tem alguns encaminhamentos da campanha Laranja, Maio Laranja. Primeiro, assim, a gente vai, todas as informações que estão aqui, a gente vai repassar para os intermediários para elas reenviarem de uma forma organizada, né? Que a gente consiga consultar depois. Está aqui fixado os contatos do Cisdeca, que o Só e Gama registrou, deixei fixado aqui o comentário. Ótimo. Dizer que a gente está publicando todos os dias informações, mensagens em relação à promoção de direitos, em promoção de informação sobre o que é violência, o que é esse tipo de violência, as informações sobre esse tipo de violência. Convidar vocês todos que vocês façam o mesmo, movimentem as redes de vocês, porque a informação pode salvar uma vida. Mobilize os colegas dos grupos de vocês de escola para que também estejam nessa campanha. A gente não está em escola, mas a gente pode exercer nossa função educativa, é isso que eu quero dizer, e para a gente se engajar nisso. Então, temos 2 minutinhos ainda aí, com os agradecimentos feitos, mas que você também possa deixar assim, sei lá, quais são os tópicos mais importantes que não podem ficar de fora desse fechamento. Gente, façam a notificação. Para mim, eu acho que é o mais importante. A gente tem que começar a notificar, tá aí os canais, use. E sim, espalhe dentro do que a gente pode, nesse momento, todo o conhecimento de acesso da campanha. Por redes sociais, falando com as pessoas que a gente conhece, né? Para desnaturalizar alguns conceitos também. Eu acho que isso é o mais importante também, porque assim, o educar sobre faz a gente também ter mudanças, né? Que a gente Isso tanto aí. almeja. E muito obrigada Maravilha. pela oportunidade, gente. Eu Agradeço. agradeço também. Nath, convido para você estar com a gente na sexta-feira que vem, todo mundo que está aqui também.
A gente vai ter uma outra convidada e a gente vai embarcar bastante nessa questão da cultura que está por trás desse tipo de violência, para a gente compreender esse fenômeno de uma forma mais ampla e entender que a gente tem um trabalho importante de notificação, mas também de promoção no sentido do respeito ao corpo. Isso que você estava falando da cultura, que é super importante. Sim. Então, Muito obrigada, obrigada. gente. Todo mundo na Obrigada. campanha, hein? Vamos divulgar a informação. Campanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.